Bom dia, boa tarde, boa noite, igreja e EMP. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, usando da nossa tecnologia e nesse tempo da gente agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua fidelidade, como o Senhor é bom para todos nós. E que seja um tempo que a gente possa ter o nosso coração grato daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo nesse tempo distante uns dos outros, né? Porque a igreja é uma igreja que abraça, que toca, e a gente, quando encontra as pessoas, a primeira reação nossa é ir, e aí você lembra que tem que ser com cotovelo, né? Mas o tempo está chegando, está passando, mas nesse tempo todo, o Senhor foi fiel. O Senhor é fiel. Eu queria convidar você a louvar, agradecer com o seu coração. Nesse momento, curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus e pedir para que Ele possa ministrar nas nossas vidas nesse tempo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque reconhecemos a sua bondade, reconhecemos a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado com cada um de nós. E obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido nesse tempo, Senhor, de distanciamento, nesse tempo que a gente às vezes está só com a família, como nós estamos aprendendo a conviver, como nós estamos aprendendo a viver na dependência do Senhor. Mas o nosso coração hoje, Senhor, é grato, Senhor, pela a família, pelos amigos, pela igreja que nós temos. E que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós o teu cuidado, a tua bênção. E que o teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações, nos fortalecendo naquilo que cada um precisa. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí também. E vamos louvar ao Senhor. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu sou grato por pertencer a Ele. Yeah, yeah. Ao Senhor em
A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu o hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu o hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. E você aí, meu querido, a sua alma está cheia de paz? Você está caminhando para a cidade santa, para Canaã? Você vai cantar no céu o hino de vitória? Eu tenho lido sobre a caminhada do povo e o Senhor dando ordens para que eles obedecessem, servissem, seguissem somente a Ele. E eles andariam, e eles foram, e a gente conhece pelas Escrituras o cuidado de Deus. As roupas não acabaram. As sandálias continuaram sem arrebentar. Hoje a gente usa um chinelo e aí arrebenta e a gente fica descalço. Lá não tinha isso. A palavra de Deus fala que Deus cuidava deles. Amém. Que eles tinham que obedecer a palavra do Senhor. Amém. A lei do Senhor. Esse é o segredo da nossa alma estar cheia de paz. Amém. Por isso a gente vai caminhando para a cidade santa. Vamos cantar no céu e a nossa alma, o nosso coração pode transmitir isso para as pessoas. Glória a Deus. Vamos louvar mais o Senhor. Deus te abençoe. Essa canção fala da igreja. A igreja é aquilo mais precioso que nós temos aqui. Porque é o corpo de Cristo. E isso a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. E nós não estamos falando de denominações. Nós estamos falando da igreja. Aqui nós somos uma igreja. Amém. E quando nós louvamos ao Senhor, e quando a gente está em comunhão com o Senhor, aí a força do Espírito Santo, a força do Senhor, ela invade a minha vida e a sua vida. E nós somos fortes, quando nós somos dependentes do Senhor. E nesse tempo que a igreja está sem poder reunir assim na comunhão com os santos, a nossa igreja ela está sendo forte e ela vai sair mais forte porque a igreja está se reunindo em casas, né? E nós aqui somos uma igreja, nós vamos sair mais fortalecidos. E essa canção fala que a igreja vem quando a gente está cheio do poder de Deus, ela vem com uma força total. Eu queria convidar você a cantar essa canção. Não sei se você conhece, mas é uma canção que fala daquilo que o inferno, que o diabo tenta fazer, mas ele não consegue. Amém. Ele não consegue porque nós temos o Senhor. E aí não adianta destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queria convidar você a louvar essa canção aí. É o hino da IEMP, Igreja Evangélica Pentecostal. Missionária Pentecostal. E essa música é uma música que vai aí levantar você, hein?
Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria os céus. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionário aqui neste lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo os grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu há quase 2000 anos. A igreja só cresceu, Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama a glória quando a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria os céus. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionário aqui neste lugar. Mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu há quase 2000 anos. A igreja só cresceu, Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros pra salvar alguém. E a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama a glória quando a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. Não sei como que chegou essa canção no seu coração. Essa é a igreja. É a igreja que vem arrebentando as portas do inferno. Sabe por quê? Porque o que está em nós é que faz toda a diferença. E não adianta nos calar, não adianta nos separar, não nos adianta, porque o que está em nós é maior daquele que está no mundo. Amém. Isso aí é uma canção que possa ministrar nos nossos corações. Amém. Essa é a igreja santa, a igreja que obedece à voz do seu pastor, Amém. a voz do Senhor. E nós queremos andar nessa direção, obedecendo, para que a gente possa fazer diferença onde nós estamos passando. Que o Senhor possa nos fortalecer a mim e
fortalecer você. E lembre-se disso, você é a igreja do Senhor. É uma igreja santa, é uma igreja forte, é a igreja que tem todo o poder. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos da IEMP, boa noite. Um abraço, desejando que estejam indo muito bem aí na quarentena, no isolamento social, e que passemos por esse momento, né, da forma mais agradável possível, ou seja, tornando agradável esses momentos muitas vezes desagradáveis, né? E nossos relacionamentos familiares e com amigos sejam estreitados e fortalecidos também da melhor forma possível. Mas sejam muito bem-vindos para esse tempinho que vamos ter juntos aqui, que essa mensagem vai ser publicada pelo Ivan no domingo de manhã. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma passagem que está nos evangelhos de Marcos e de Mateus, mas nós vamos usar como base o evangelho de Marcos. Nós vamos contextualizar um pouco. Nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, ele não perdeu de vista a dimensão do seu ensino e da sua ajuda às pessoas, o ensino não só aos seus discípulos, mas também o ensino às multidões e às pessoas que o seguiam. E Jesus usou de uma pedagogia que até hoje é atualizadíssima. Por exemplo, o ensino através de parábolas, né? Bom, mas chegou o momento dele sair o ambiente onde ele tinha sua base operacional na Galileia, que era na cidade de Cafarnaum, no norte do Mar da Galileia, e ir para Jerusalém para a tradicional festa anual da Páscoa. E essa seria a sua última Páscoa em Jerusalém, porque ele seria então preso, julgado e morto e ressuscitaria. Então, quando eles saíram de Cafarnaum para ir para Jerusalém, ele estava sendo seguido pela multidão que o acompanhava naquele entorno de Cafarnaum, em torno das cidades por onde ele andava, como também por pessoas que se aglomeravam próximo dele nas paradas que ele fazia ao longo da sua viagem. E nessa rota de Cafarnaum para Jerusalém não foi diferente. Então ele estava acompanhado da multidão, como a Bíblia diz, e estava acompanhado também dos seus 12 apóstolos. Bom, num determinado momento nós podemos ver isso lá em Marcos 9, 33, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Os discípulos estavam falando entre si qual seria o maior deles, qual seria o mais importante deles. Então isso era um tema recorrente, porque era um grupo de pessoas em treinamento, pessoas que teriam uma missão muito especial depois da morte e ressurreição de Jesus, mas eles naturalmente eram pessoas não só em formação, né, mas também com todas as características de humanidade e de fragilidades que todos nós temos, né? Mas diz a Bíblia que eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si quem seria o maior. Ou seja, eles não comentaram com Jesus, né, com muito detalhe. Mas aí, continuando no 35, diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos.
ali mais uma vez Jesus reforçou o seu ensinamento do que seria ser servo e que um servo não busca comparativamente ser superior, ser maior do que o outro. Uma coisa que eles certamente tinham na sua mente. Bom, mas vamos então perceber que eles saíram de Cafarnaum na direção de Jerusalém. Há uma informação de que a rodovia, a estrada mais utilizada era a estrada que margeava o Rio Jordão, porque estava dentro do Vale do Jordão. Era uma estrada com mais recursos, porque tinha água disponível, tinha uma série de vantagens para ir por ela do que por ir pela estrada pelo alto das montanhas, onde o clima era mais inóspito para fazer as viagens a pé por longa distância. E quando eles chegavam, descendo o vale, chegavam na direção de Jerusalém, então eles subiam a montanha, porque Jerusalém estava no alto lá da montanha. Bom, nesse tempo que eles estavam descendo, então Jesus desceu fazendo o quê? Ensinando, curando e treinando os seus discípulos, em particular naquilo que eles faziam. Tanto que nós podemos ver no versículo 10, por gentileza, que 10:32 diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo. Ele já havia revelado, mas ele estava ensinando de novo, no 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Os gentios seriam aí aos soldados romanos. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aqui tem uma síntese muito completa do que aconteceria com Jesus ao final daquela viagem, de sua última viagem para Jerusalém. Mas nós vamos perceber que Jesus fazia no seu ensino 2 coisas bem interessantes. Numa delas era como se fosse um ensino geral, em que ele falava para as multidões, ele ensinava as multidões, ele falava os princípios das boas novas, ele falava do reino de Deus, falava da salvação e ensinava por parábolas e tudo mais, e curava também. Mas tinha um momento em que ele recolhia para si os 12 discípulos e a eles ele dava um treinamento especial. E uma característica do ensino de Jesus era a repetição. Porque cada vez que uma coisa é repetida com clareza, com objetividade, a pessoa que ouve, ele compreende melhor, ele discerne melhor aquilo que ele está falando e ele pode então ter mais capacidade de aplicação daqueles princípios em sua vida. E assim Jesus fazia com os discípulos. Mas, apesar dele já ter ensinado por tantas vezes, prevalecia nos discípulos aquela natureza humana, né? Como acontece conosco também. E nessa situação, então, tem uma situação bastante inusitada que aconteceu com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os 2 discípulos de Jesus. Porque Jesus havia acabado de falar do que aconteceria com ele em Jerusalém. Ele estava certamente triste, provavelmente angustiado, sabendo do que ele encontraria. Enquanto homem, seria uma situação extremamente desagradável. E ele já havia falado anteriormente sobre a questão do ser servo. Mas nós percebemos aí que Tiago e João não perderam
a oportunidade de tirar uma vantagem da situação, ou de tentar tirar uma vantagem da situação. O que eles fizeram para tirar essa vantagem? No 35, no 10:35, nós vemos o seguinte: então se aproximaram de Jesus, logo depois que ele tinha conversado com eles em particular, com os 12, retreinando, refalando, reensinando, reforçando, né? Como era característica do seu ensino. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. É quase uma coisa assim de rir. Tinha acabado de ter uma conversa com os discípulos, os dois se afastam do grupo, porque certamente estavam por ali numa rodinha, né? Confraternizando e conversando e analisando as coisas e contando as brincadeiras do seu tempo, quando os dois irmãos se aproximaram, pensando provavelmente assim: vamos ver se a gente leva uma boa vantagem nisso aqui. E qual que era a boa vantagem? É que quando Jesus estivesse, né, na glória, um deles ficasse à direita e o outro ficasse à esquerda. Onde está a atitude de servo aí? Nenhuma atitude de servo. A atitude aí é daquela pessoa que se sentia superior aos outros e que usou de um momento para tentar tirar uma vantagem pessoal muito clara. Jesus ouviu, Jesus de fato não os repreendeu grosseiramente, mas no processo de ensino os levou a um processo de reflexão, tentando fazê-los pensar se eles tinham ouvido atentamente o que ele havia falado com eles quando eles se reuniram um pouquinho antes desse momento. E Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Evidente, Jesus fez essa pergunta porque ele já antecipava a resposta. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então Jesus fez uma afirmativa, que o cálice do sofrimento, o cálice da dor, o cálice de passar por desafios, que todos aqueles que aceitam Jesus passam por desafios, passam por sofrimento, passam por uma série de situações, eles iriam passar, né? Mas Jesus completa: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ou seja, um lugar de honra, um lugar especial, representado pela direita e esquerda de Jesus, não é coisa que se pede. O Senhor é que conhece o coração, conhece a vida das pessoas, é Ele que concede isso, né? Naquilo que Deus entende que a pessoa estaria preparada para aquela honra, para aquele mérito, para aquela situação. Não foi o caso, certamente, dos dois. Só que aí é evidente que eles estavam próximos ali dos outros 10 discípulos e de Jesus. Os outros 10, ao verem que os dois estavam ali numa conversa particular com Jesus, eles indignaram-se contra Tiago e João. Por que indignaram-se? Porque eles estavam fazendo uma coisa que estava fora
do que seria esperado para qualquer um deles fazer. Não era, Jesus havia ensinado sobre ser servo, e eles estavam quebrando esse ensinamento, querendo obter privilégios, obter algo que era fruto da ambição, fruto da vaidade, fruto da busca de prestígio, fruto da busca de poder, fruto da busca de querer aparecer naquele momento, serem vistos, mas uma coisa que serem vistos numa situação que não teria mérito. Jesus então os chamou e novamente, mais uma vez, repetiu com eles o que ele ensinou lá em Marcos 9:35. Jesus deu uma nova esclarecimento, um novo convite para que eles pensassem e vivenciassem esse ensinamento. E ele disse então o quê? No 42. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus aqui cria um contraste entre o que é o mundo secular, o mundo civil, o mundo das leis, dos governos, onde não necessariamente as pessoas ocupam posição por mérito, por conhecimento, por competência, por qualificação, né? Como Jesus colocou lá em cima, porque estão preparados. No nosso governo, na nossa sociedade, nos nossos ambientes de trabalho, nós convivemos no dia a dia com essa situação. Pessoas que ocupam posição sem estarem preparados para aquela posição. Ou seja, pessoas se assentam à direita ou à esquerda, né, do líder do governo, prefeito, governador, presidente, diretor de escola. Nós podemos citar isso para as nossas empresas em geral, para o nosso governo em geral. Muitas pessoas ocupam as posições não porque estejam qualificadas para ocupar essas posições, mas é porque elas usam disso para atender ao seu desejo de vaidade, de orgulho, de arrogância, de ambição, de prestígio, de poder, mas são situações completamente inadequadas, porque elas ocupam essas posições, tiram benefício pessoal disso, mas não retornam para a sociedade nada daquilo que se esperava deles. Jesus, então, não aprova esse comportamento, tanto que ele responde para eles, mas no 43, mas entre vós não é assim. Ele não diz, não deve ser assim, não. Não deve significaria que você poderia fazer, mas ele é taxativo, não é assim. Mas pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois é, se alguém quer ser grande, que sirva. Se quiser ser o primeiro, quiser sentar à direita ou à esquerda, como Tiago e João queriam, que seja o servo de todos, como Jesus estava sendo o servo de todos. E por isso ele estaria à direita do Pai, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitos para aqueles que o acolhem no coração como Senhor e Salvador. Com isso, então, nós percebemos nesse texto essa característica de Jesus ensinando, repetindo, ensinando de novo, repetindo, esclarecendo, explicando, para que possamos entender com clareza a sua mensagem. Qual que é o recurso que nós temos hoje para fazer isso? É estudar a palavra, é ouvir a palavra, é buscar na Bíblia, lendo, meditando,
ouvindo as pessoas, participando de situações como escola dominical e outras coisas que nos esclareçam, as pregações na igreja, que nos esclareçam sobre o que está na palavra. E com essa repetição e com a ajuda, a orientação do Espírito Santo, nós vamos então nos aprofundando na compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque muitas vezes a nossa percepção da Bíblia é tão frágil, é tão superficial, porque nós não dedicamos um tempo adequado, uma maneira adequada de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Nós nos damos por satisfeito com qualquer coisinha que a gente aprende. Então, como diz Paulo, a gente fica só tomando leite e não é capaz de comer uma comida mais sólida, mais substancial. E o convite de Jesus com o seu ensino é para a gente voltar à palavra, voltar à Bíblia, estar lendo, estudando, conversando, aprendendo com quem já sabe mais do que a gente e caminhando nisso. Mas as características que eu queria então ressaltar, além do que já foi falado, é dizer o seguinte: nós todos temos a nossa humanidade muito realçada, porque todos nós buscamos a nossa zona de conforto, na qual tendemos a nos acomodar. Jesus nos convida a sair da nossa zona de conforto. E para ser servo, não dá para ficar na zona de conforto. Nós temos que renunciar a uma série de coisas, ao nosso tempo, à nossa vontade, ao nosso desejo, e de vez em quando nós saímos desse lugar e íamos servir. Servir envolve doar-se, servir envolve nós dedicarmos tempo e atenção para aquela causa que nós estamos servindo. Então nós não podemos ser servos sendo egoístas. Nós não podemos ser servos pensando só em nós mesmos. Nós não podemos ser servos ficando no nosso conforto e mal dando a sobra do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa dedicação para as coisas do Senhor, para atingir o coração, a mente e a realidade da vida de outras pessoas. Então, ser servo, nós temos que decidir ser servos. Não é deixar acontecer, não. Nós temos que decidir que vamos servir, né? Uma outra coisa que nós aprendemos nisso é que nós precisamos ter o cuidado para que a gente não faça as coisas querendo só o nosso bem, deixando de lado outras pessoas que também necessitam estar envolvidas no processo de crescimento, de ganho, de benefício naquilo que nós fazemos. O exemplo de Tiago e João, ele foi um exemplo onde o egoísmo prevaleceu. Eles deixaram os 10 colegas, os 10 discípulos de lado e foram só os dois naquela circunstância pedir a Jesus uma situação de privilégio. Isso não é saudável, não foi saudável, e se nós tivermos uma atitude dessa no nosso trabalho, na igreja, na família, onde quer que seja, não sendo uma necessidade, mas sendo uma conveniência, a gente tentar tirar proveito de uma situação em prejuízo de outras pessoas, não incluindo outras pessoas, isso certamente não agrada o coração de Deus, isso certamente não edifica as pessoas que vivenciam isso, isso cria ciúme, isso cria inveja, isso cria indignação, isso cria insatisfação, isso separa relacionamentos, isso é muito prejudicial. Então essa lição deveria ficar conosco também. Nós não tentarmos fazer nada em que a gente vá ter vantagens pessoais em prejuízo de outras pessoas, né? Outra questão que nós percebemos aqui é que levar conosco no dia a dia
o ensinamento de Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, onde quer que a gente esteja. Não partir do pressuposto que basta a gente falar uma vez uma coisa com uma pessoa que ela vai entender. Algumas coisas sim, mas muitas vezes o que trata de conceito, de mudar parâmetros de vida, mudar a perspectiva, muitas vezes a gente tem que repetir. E é por isso então que nós estudamos a palavra várias vezes, nós vamos à igreja com regularidade para ouvir as pregações. E esse mesmo princípio nós temos que aplicar a outros, tendo tolerância, e ver que nós precisamos motivar as pessoas a estudar, a ler, a pensar, a ouvir sobre a palavra. E não partir daquela ideia que muitas vezes a gente ouve em alguns ambientes, mas eu já não te falei isso, precisa de eu repetir? Você é ignorante o suficiente que você precisa de ouvir mais uma vez para você entender o que você precisa fazer? E Jesus não usou essa técnica. Essa técnica é humana, ela é egoísta, ela é grosseira, mas ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. Ela está facilmente presente na nossa casa. Facilmente o esposo pode falar com a esposa pode falar com o esposo, pais podem falar com filhos, patrões podem falar com seus auxiliares, né? E assim, chefes falar com seus subordinados, e às vezes não necessariamente usando palavras, a gente pode usar de atitudes onde a gente ofende, agride, humilha, e o convite e o ensino de Jesus é: seja paciente, seja tolerante com a fragilidade do outro, reexplique, ensine novamente, repita. E esses conceitos que a gente quer que sejam implementados na mente e no coração das pessoas, pela repetição com amor, pela repetição com clareza, sem irritação, elas constroem o entendimento, elas fortalecem o discernimento e elas possibilitam a mudança na pessoa, ou possibilitam que ela obedeça, que ela faça aquilo que se espera que ela faça da melhor maneira possível. Isso caracteriza que nós estamos ajudando a pessoa a ser serva, a se formar como serva, porque nós estamos ensinando e sendo ensinados, nós estamos burilando e sendo burilados para que a gente não tenha a nossa vontade e entendimento massacrados, mas respeitados para que a gente possa buscar nova compreensão daquilo que nos está sendo ensinado e falado. E outra questão que eu gostaria de deixar é um exemplo claro de Jesus. Jesus não largou nada que ele começou pela metade. Apesar de todos os desafios que ele teve, ele lidou com pessoas de todos os perfis que a gente possa imaginar, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social. Jesus transitou e conviveu com pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos. Mas uma característica que Jesus tinha era um padrão. Ele tratava todos igualmente. Claro que a relação diferia de uma pessoa para pessoa em função da circunstância que a pessoa vivia, mas o tratamento não era diferente de um para com o outro. E a outra característica que nós vamos ver que Jesus fez, ele começou o ministério dele público lá no seu batismo, e a partir daí ele teve consistência para não parar de fazer aquilo que ele foi fazer, independente dos desafios que ele tinha, de ensinar muito e sempre, de alimentar multidões, de estar atento a treinamento e formação de seus discípulos,
a orientar os seus discípulos, a ensiná-los, e ele não fugiu, inclusive, da sua última responsabilidade enquanto aqui na terra, que foi caminhar até Jerusalém e sofrer aquilo que o Pai queria que ele sofresse, que é ser preso, ser julgado, ser humilhado, ser torturado e ser morto na cruz. Tudo isso consumou na sua ressurreição. Tudo isso, então, na ressurreição, ele completou a sua obra que ele veio fazer aqui para nós. E esse modelo de Jesus, de nós fazermos as coisas que nos são dadas a fazer, da melhor maneira possível, dentro da nossa capacidade, buscando qualificação e preparo para isso, e não desistindo, indo até o fim, nós podemos mirar em Jesus, usar esse modelo para nós, porque isso agrada ao coração de Deus, a nossa consistência, a nossa diligência, a nosso compromisso e a nossa responsabilidade com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E certamente nos traz também uma edificação pessoal e edifica aquelas pessoas com quem nós convivemos. Eu desejo que, se vocês tiverem um tempinho ao longo da semana e puderem visitar esse capítulo de Marcos, 10 e de 32 em diante, e deem uma refletida nisso. Eu imagino que vai ser muito gratificante, vai ser muito gostoso, vai ser muito edificante para cada um. Desejo que Deus abençoe a todos ao longo da semana, que seja uma semana bem sucedida, bem feliz, bem alegre e colhendo frutos da caminhada com o Senhor e sendo uma bênção na vida de muitos daqueles com que vocês encontrarem. Um grande abraço e até breve.